Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Tá, então vamos começar a nossa aula, gente. Eu deixei um dever de casa para vocês na segunda-feira. Vocês fizeram? Fizeram, né? Tá bom. Bom, mesmo que todos tenham feito, eu acredito nisso, mas mesmo assim a gente vai resolver aqui no quadro agora. Então, ó, esse aqui era o exercício que eu deixei para casa. Segundo exercício era para calcular esta integral dupla e D era uma região limitada por essas curvas. Então, já vamos começar com esse exercício hoje. Isso ainda é da aula passada. A nossa função é a função y. E as curvas é x menos 1, y ao quadrado, igual a 2x mais 6. Tá, então olha só, se você reparar, o nosso integrando, que é a função lá dentro da integral, ele é uma função muito simples, é a função y. Então assim, você não tem dificuldade com uma função dessa. Agora, o problema é visualizar a região de integração, já que ele não me dá especificamente quais são os intervalos. Ao invés disso, ele me diz que é uma região limitada pelo gráfico dessas duas equações. Então, é óbvio que para você começar a resolver essa questão, você precisa desenhar esses gráficos para poder você enxergar a sua região. Bom, nesse primeiro caso aqui, que é x menos 1, você não tem dificuldade, porque isso seria uma reta crescente, só que corta o eixo y no menos 1, já que ela está deslocada uma unidade para baixo. Então, isso daí você não ia ter nenhuma dificuldade. Você vem aqui e desenha a sua reta. Então, esse aqui é o primeiro desenho. Agora, o segundo, ele é um pouco mais complicado, porque se você ver, está y ao quadrado igual a 2x mais 6. Se você quiser, você pode isolar o y. Só que perceba que nesse caso, se você for isolar o y, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 2x mais 6. Ou seja, vai te dar duas funções. A função mais a raiz e a função menos a raiz. O que tu vai ter dois trabalhos para poder fazer dois gráficos. Só que o que eu queria de vocês aqui é que a gente começasse a treinar, ao invés de olhar isso daqui como uma função de x, mas sim como uma função de y. Porque nesse caso aqui fica muito mais fácil isolar o x, porque vai ficar uma única função, não vai ficar duas funções. Ah, professor, mas vai ser uma função em função de y, tem problema? Não. Você tem que se acostumar com isso. Eu te dou uma equação, você tem que aprender a desenhar o gráfico tanto como função de x quanto como função de y. Depende do caso, vai ser mais fácil você desenhar como uma função de y. Então, por exemplo, aqui, eu vou isolar x e escrever como uma função de y. Fazendo isso, eu vou ter x igual a meio y ao quadrado menos 3. Pode perceber, ó, se eu isolar o x aqui, esse 6 aparece negativo. E se eu dividir todo mundo por 2, fico com isso daqui. Então, agora, eu vou desenhar o gráfico desta função, da função y ao quadrado sobre 2 menos 3. Aí você vai dizer, professor, eu estou acostumado a colocar y, ou melhor, x em função de y, né? Ou melhor, colocar aqui, isolar o y e desenhar a parte daqui com x. Então, eu posso, por exemplo, trocar os dois de lugar? Eu posso colocar o y aqui e o x aqui? Eu posso fazer isso? Até pode, gente. Só que, se você for fazer essa troca aqui, não esqueça de fazer a troca aqui nos eixos também. Aliás, eu acho isso um pouco perigoso, sabia? Você só trocar o y com o x. Por que eu acho perigoso? Porque se você simplesmente resolve trocar nessa equação, mas não troca nessa, por exemplo, ou não toma cuidado com os eixos aqui, você vai acabar errando. Então, eu prefiro que você deixe da forma tradicional e tente desenhar
estando assim mesmo, o x isolado. Mas não é difícil, vamos com calma. Primeiro, se essa equação fosse x igual a y ao quadrado, ou seja, ignora aqui ó, as duas constantes, tá? Ignora, x igual a y ao quadrado. Você saberia fazer esse gráfico? Sim. Por quê? Porque isso é a parábola com cavidade para cima, tocando ali na origem. A única diferença agora é que já que é x igual a y ao quadrado, então ao invés da sua parábola estar voltada para cima, ela vai estar voltada para o lado, ela vai estar voltada para o eixo x. É isso que vai acontecer. Então, se a sua função fosse x igual a y ao quadrado, seria uma parábola assim. Só que não é só isso a nossa equação, porque além disso, ela está multiplicada por meio. Quando você pega a parábola e multiplica por meio, você lembra o que acontece com a parábola? Ela fica mais fina. Você lembra se ela fica mais fina? Não, né? Ela fica o quê? Mais larga. Por quê? Porque como você está multiplicando por meio, então ela demora um pouco mais para atingir valores maiores. Então, você tem uma parábola assim, só que um pouco mais larga. E para completar, você vai deslocar 3 unidades para o lado negativo de x. Então, ao invés de você ter uma parábola tocando aqui a origem, você vai deslocar a parábola 3 unidades. Então, você vai ficar com uma parábola assim. Então, quando eu desenhar essa parábola, eu vou ter algo mais ou menos assim. Então, essa daqui é a nossa parábola. Então, desenhei ela de laranja. E nesse caso, você já percebe qual é a nossa região de integração. Então, a nossa região se resume nesta figura aqui. Tá, e agora? Agora que eu já tenho a minha região de integração, eu tenho que dizer quais são os limites de integração. E aí, nesse caso, eu vou olhar essa região como uma região do tipo 2, já que eu escolhi isolar o x aqui. Então, vai ficar mais fácil para mim se eu olhar isso como uma região do tipo 2. Quando eu olho uma região e penso nela como no tipo 2, eu tenho que olhar as limitações laterais. Diferente do tipo 1. No tipo 1, eu tenho que olhar a limitação inferior e superior. Tipo 2, eu tenho que olhar as limitações laterais, do lado esquerdo e do lado direito. Então, por exemplo, nesta figura aqui, perceba que o lado esquerdo dela, ele é dominado, ele é limitado pela parábola. Ó, essa curva aqui laranja. Já o lado direito é limitado aqui pela reta que está aqui de amarelo. Então, significa que essa região está entre a parábola e a reta. Isso nesse sentido aqui, no sentido do eixo x. Então, eu escrevo x é maior ou igual, ou seja, do lado esquerdo dele eu tenho a parábola. Quem é a parábola? É essa função aqui, que é meio y ao quadrado menos 3. E do lado direito, ou seja, x é menor ou igual que a reta. Só que ó, eu tenho que isolar o x aqui na reta. Então, x isolado vai ficar y mais 1. E aqui eu coloco y mais 1. Por quê? Porque eu estou enxergando isso daqui como uma região do tipo 2. Então, nesse caso, é o x que está entre duas funções de y, que nem a gente viu na aula passada. Agora que eu já coloquei o x entre funções, o y ele vai estar entre constantes. Então, aqui, ó, olhando no eixo y, olhando aqui para as alturas, eu quero saber onde começa a minha região e onde termina. Então, pela nossa figura, eu percebo que bem aqui, ó, esse aqui é a menor altura da minha região. Então, ela começa aqui. Então, eu quero saber qual é esse valor. Então, verticalmente, falando de forma vertical, a minha figura começa aqui, a minha região, e ela termina bem aqui. Então, seria interessante também descobrir qual é esse valor para y. Então, eu quero descobrir esse valor de y e esse valor de y, para poder completar aqui as minhas limitações. Como é que eu vou descobrir isso? Bom, esses valores
são justamente onde a parábola ela encosta na reta. Elas se tocam, tanto aqui quanto aqui. Então, para eu descobrir esses valores, eu vou precisar igualar as equações. Eu vou igualar esta equação, essa função aqui, com essa. Então, eu vou igualar esta função com esta função. E aí eu vou descobrir quais são os pontos de interseção dos dois gráficos. Quando eu faço isso, eu igualo aqui, ó, a função é meio y ao quadrado menos 3. Aí eu vou igualar com essa outra função, que é y mais 1. Então, eu vou trabalhar com ela. Posso deixar todo mundo no primeiro membro. Aí vai ficar meio y ao quadrado menos y menos 4 igual a 0. Se eu quiser, também posso multiplicar todo mundo por 2, que aí desaparece esse meio aqui. Se eu multiplico todo mundo por 2, vai ficar y ao quadrado menos 2y menos 8 igual a 0. Então, agora, meu objetivo aqui é resolver essa equação do segundo grau. Aí você pode resolver da forma que você quiser, desde que seja uma forma válida, mas aqui eu vou resolver por Bhaskara. Então, ó, delta vai ser igual a menos b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1, que é 4, vezes menos 8, é menos 32. Com menos daqui fica mais. Então, nosso delta é 36. Bom, então, o nosso y vai ser menos b, ou seja, 2 positivo, mais ou menos raiz de 36, dividido para 2. Então, aqui eu vou ter duas respostas. A primeira resposta, no primeiro caso, se eu considerar aqui negativo, eu vou ter 2 menos 6 sobre 2. Vou colocar aqui 2 menos 6 sobre 2. Isso aqui vai dar menos 4 sobre 2, vai dar menos 2. E aqui, segunda resposta, eu vou ter 2 mais 6 sobre 2. Isso aqui vai dar 8 sobre 2, é 4. Ou seja, essa primeira interseção acontece para y igual a menos 2 e aqui em cima para y igual a 4. Ou seja, nessa minha região, o y ele vai de menos 2 até 4. Então, y ele é maior ou igual que menos 2, menor ou igual que 4. Até aqui todo mundo entendeu? Se você entendeu até aqui, tá ótimo, porque essa daqui é a parte principal. Se você compreendeu como nós chegamos na região de integração e principalmente como nós chegamos nessas inequações aqui, nessas limitações para x e para y, você está muito bem, tá? Porque até aqui só foi para isso. Agora eu vou usar essas informações para montar a minha integral. E aí sim eu vou começar a resolver. Então, olhando, aí a nossa integral vai ficar assim, ó. Obrigatoriamente, eu vou começar integrando aqui, ó. Eu vou começar integrando em x. E depois eu vou integrar em y. Você começa integrando por aquele que está entre funções e depois por aquele que está entre constantes. Então, eu vou começar integrando em x, depois em y. Então, vai ficar aqui integral de menos 2 a 4, integral de y ao quadrado sobre 2 menos 3 até y mais 1. Quem é a minha função? A minha função é só y. E aqui, dx dy. Pronto, a partir de agora é só regras de integração. Mas claro, você vai ter que fazer com calma, porque tem muita conta aqui envolvida. Mas pelo menos são contas básicas. Então, ó, aqui eu vou integrar primeiro em relação a x. Então, nesse caso, o y ele é uma constante. Se ele é uma constante, a integral vai ficar ele mesmo vezes x. Então, vai ficar a integral de menos 2 a 4, y vezes x. E o x eu vou aplicar nesses intervalos, que é y ao quadrado sobre 2 menos 3, e aqui y mais 1. Então, assim vai ficar integral de menos 2 a 4, y vezes
no lugar do x eu vou colocar y mais 1. Aí menos, no lugar do x eu vou colocar y ao quadrado sobre 2 menos 3. Bom, agora só falta eu arrumar aqui essa integral. Então, esse aqui vai ficar integral de menos 2 a 4 y vezes y. Bom, aqui ó, esse menos vai multiplicar com esse menos, vai dar mais. Então, vai ficar 3 positivo, mais 1 é 4. Então, 4 positivo, e aqui vai ficar negativo. Menos y ao quadrado sobre 2. O que dá para fazer ainda é multiplicar o y com todo mundo que está aqui dentro do meu parêntese, e aí depois vai ficar só um polinômio mesmo. Então, integral de menos 2 a 4, y ao quadrado, mais 4y, menos y ao cubo, sobre 2, dy. Tá, e agora? Bom, agora você tem um polinômio, e você sabe integrar um polinômio, só aplicar as regras. Então, aqui vai ser y ao cubo sobre 3 mais 2y ao quadrado menos y elevado a 4 sobre 8. Isso no intervalo de menos 2 a 4. Agora vamos substituir pelo valor de cima primeiro. Então, isso aqui vai ser 4 ao cubo, isso aqui vai dar 64 sobre 3, mais 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32, menos 4 elevado a 4. Bom, 4 elevado a 4 é a mesma coisa que 16 vezes 16, dividido para 8. Aí, menos, vamos substituir agora por menos 2, que vai ficar menos 2 ao cubo, menos 8. Então, vai ficar menos 8 terços. Aí aqui, menos 2 ao quadrado é 4. Então, 4 vezes 2 vai dar 8. Por fim, menos 2 elevado a 4 é 16. Positivo. 16 por 8 é 2. Só que já tem esse negativo aqui. Então, menos 2. Bom, continuando. Aqui, se eu simplificar, vai ficar 2. Então, isso aqui vai ser igual a 64 dividido para 3 mais 32. Aí aqui, ó, ficou só 2 vezes 16, que é 32 também, só que negativo. Menos 32. Aí, menos com menos vai dar mais. Então, mais 8 terços. Bom, aqui eu já posso subtrair. 8 menos 2 é 6 positivo, só que tem esse menos na frente. Então, vai ficar menos 6. Aí aqui eu posso simplificar o 32. Sobra 64 terços mais 8 terços. O denominador é o mesmo. Vamos somar os numeradores. Isso aqui vai dar 72 terços menos 6. Isso daqui, se eu dividir por 3, vai ficar 2. Depois sobra 12 por 3 é 4. 24 menos 6 vai ser 18. Acabou. Mas, como eu disse, o primeiro quadro ele é muito mais importante que o segundo, para você entender. Porque o segundo quadro é só fazer várias contas, aquela coisa que você já gosta, que você já se diverte, mas a primeira ela é mais interessante, né? Porque envolve mais uma questão intelectual mesmo, e aqui mais uma questão braçal. Bom, vamos para mais uma questão, só para a gente encerrar de vez esse assunto. Essa questão aqui ela é muito boa, muito legal, muito bonita. Eu queria explicar um pouco para vocês sobre ela. Por que ela é tão interessante, na verdade? O que ela tem de mais, essa questão? Então, terceira questão. Integral de e elevado a y ao quadrado. E a nossa região de integração é a região dos pontos x, y, tais que
0 menor ou igual que x, que é menor ou igual que y, que é menor ou igual que 1. Tá, então, mesma ideia, eu quero integrar, mas primeiro eu preciso saber quem é a minha região de integração. Ele já me disse aqui, ó, em forma de conjunto, como é a minha região. Então, agora eu vou tentar desenhar isso daqui. Na hora que você for desenhar, você vai ver que você não vai ter tanta dificuldade. Porque, primeiro, ó, note que tanto o x quanto o y são maiores ou iguais que 0. Que significa que eu já estou no primeiro quadrante. Aqui no primeiro quadrante, olha para cá. Olha para essa relação aqui do primeiro quadrante. O y está entre a função x e a função 1. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou desenhar o gráfico da função x e desenhar o gráfico da função 1. O gráfico da função x é a função identidade, y igual a x. Então, você vai ter uma reta aqui crescente, cortando a origem. Essa daqui é a reta y igual a x. E você tem a reta y igual a 1, que é uma função constante. Então, é uma reta horizontal. Então, eu vou ter aqui uma reta horizontal, que é y igual a 1. E aí, nós já percebemos, então, que a nossa região de integração é essa daqui. É esse triângulo. Então, ó, você já percebe, olhando isso daqui como uma região do tipo 1, então você percebe que as limitações inferior e superior são essas daqui. A minha região é limitada inferiormente pela minha reta, y igual a x, e ela é limitada superiormente por essa reta y igual a 1. Ou seja, olhando isso daqui como uma região do tipo 1, eu vou ter que o y está entre x e 1, para formar esse triângulo aqui. E o x? Bom, a minha região, ela começa aqui, onde x é 0, e ela termina bem aqui, ó. Então, acho que é importante para a gente saber qual é esse valor aqui, onde tem uma interseção. Qual é o valor? É só você igualar. Ó. Iguala a função x com a função 1. Fica x igual a 1. Então, elas se encontram em x igual a 1. Então, o x ele vai de 0 a 1. Pronto. Já tenho aqui meu intervalo de integração, tanto para x quanto para y. Agora eu vou para a minha integral. Como eu estou olhando como uma região do tipo 1, então, obrigatoriamente, eu vou começar integrando em y. E depois que eu vou integrar em x. Então, nesse caso, vai ficar assim. Integral de 0 a 1. Integral de x até 1. E elevado a y ao quadrado, dy dx. Até aqui, alguma dificuldade? Bom, agora a gente vai resolver essa integral. Primeiro, a gente vai integrar em relação a y. Bom, aqui nem aparece x, então é como se eu tivesse que integrar aqui a função e elevado a y ao quadrado. Qual é a integral de e elevado a y ao quadrado? Pois é, então, pessoal, a integral de e elevado a y ao quadrado é e elevado a y ao quadrado. Não, não é. Não é essa a resposta. Será que ela tem uma integral direta? A resposta é não. Se ela não tem, dá para usar algum método de integração nela? Vocês acham que se vocês forem usar a técnica de substituição simples, vai funcionar? Não vai funcionar. E se eu usar a integração por partes, vai funcionar? Para essa daí não vai funcionar. Se eu usar frações parciais, vai funcionar? Também não vai funcionar. Tá, última coisa, se eu usar substituição trigonométrica, vocês acham que vai funcionar? Também não vai funcionar. Ou seja, nenhuma técnica que você aprendeu em cálculo 1 conseguiria resolver essa integral. Você vai dizer, professor, já sei, é porque ela não é integrável, essa função. Ela é integrável. Sabe por que eu sei que ela é integrável? Ela é contínua? Sim ou não? Ela é contínua. Teorema fundamental do cálculo. Toda função contínua é integrável.
Então ela é integrável. A pessoa, tá, beleza, mas como é que calcula aqui a integral dela? A gente não vai calcular. Não tem como, nenhuma técnica nossa que a gente aprendeu vai calcular. Para eu calcular isso aí, seria outros assuntos mais avançados, nós não chegamos lá ainda. Então, nesse caso aqui, o que eu faço? Eu desisto da minha questão? Não, não vou desistir. Nós estamos em cálculo 2. Então, o que nós podemos fazer para tentar, pelo menos, se desviar dessa situação aqui, é tentar trocar os intervalos de integração. Será que se eu trocar os intervalos, isso vai me ajudar? Vamos ver. Pelo menos agora vocês já perceberam por que essa questão é tão interessante. Porque aparentemente é uma questão impossível. Mas bora ver se ela é impossível mesmo. Então, eu vou tentar trocar o intervalo de integração. Para trocar, basta eu fazer isso aqui, gente, ó. Tá aqui, a função é a mesma. Aí eu vou trocar dx dy. Então, eu vou só inverter aqui os intervalos. 0 a 1, x a 1. Tá certo isso? Não tá certo isso, tá, gente? Isso aqui funcionava quando era um retângulo. Aí você fazia isso perfeitamente. Agora que eu estou numa região mais geral, lembra que eu não posso trocar a ordem de integração, não é simplesmente fazer isso daqui. Isso aqui está errado. Tanto que se você fosse querer resolver isso daqui desse jeito, nem ia dar uma constante, ia dar uma variável no final. Então está errado isso aqui. Tá, pessoal, então como é que eu troco os intervalos, a ordem de integração, quando eu tenho uma região mais geral? Bom, para você trocar a ordem de integração em uma região mais geral, é só você olhar para a região e ao invés de considerar do tipo 1, você vai ter que considerar do tipo 2. É isso que a gente vai fazer. Então, ao invés de eu olhar para como é que y está limitado entre funções, eu vou olhar aqui, ó, na direção do eixo x. Como é que x está limitado? X está limitado entre quais funções? Essa que vai ser a minha pergunta. Ou seja, eu vou olhar para as limitações laterais. Como é que a minha região está limitada? Pela esquerda e pela direita. Essa que vai ser a minha pergunta. Então, ó, pela esquerda, a minha região está limitada por essa reta vertical aqui, ó, pela esquerda. Essa reta vertical também é uma função. Que função é essa? X igual a 0. Tudo bem. Então, do lado esquerdo aqui, ela está limitada pela função x igual a 0. É essa reta aqui. E pela direita, ela está limitada pela minha reta amarela. Aqui eu tenho x igual a 0. Já pela direita, ela é limitada por essa reta amarela. Ah, professor, mas a reta é y igual a x, que é também x igual a y. Tá? Então, na verdade, se eu for olhar como uma região do tipo 2, eu vou olhar para x. X está limitado entre a reta x igual a 0 e a reta x igual a y. Então, essas são as limitações para x. X está entre funções, então y vai estar entre constantes. Quais constantes? Esse triângulo começa em y igual a 0 e termina em y igual a 1. Então, isso daqui é a mesma região, só que considerando como sendo uma região do tipo 2. E agora sim eu vou poder mudar a ordem de integração. Porque agora que eu estou aqui, eu tenho que começar integrando em x, depois em y. Então vai ficar assim. Integral de 0 a 1, integral de 0 a y, e elevado a y ao quadrado, dx dy. Perceba, ó, que não ficou os mesmos intervalos de integração. Ficaram um pouco diferentes aqui. Agora sim, eu consegui trocar da forma correta a ordem de integração. Agora a gente vai integrar. Só que você vai dizer, ah, professor, mas tudo bem. Mas dentro da integral, eu ainda tenho aquela função que é problemática. Tudo bem, mas eu vou integrar primeiro em x. Então, isso aqui para mim vai ser uma constante. Vai ficar a constante vezes x. Então, vai ficar assim, ó, igual... Você vai dizer, ah, professor, mas uma hora eu vou me deparar de novo com ela. Calma, não vamos ser pessimistas assim antes da hora, né? Então,
Então, ó, vai ficar e elevado a y ao quadrado vezes x, só que o x ainda vou aplicar nos limites de 0 a y. Quando eu aplicar nos limites, claro que vai ficar só o y aqui. Então, vai ficar integral de 0 a 1 e elevado a y ao quadrado vezes y dy. E agora, dá para resolver essa integral? Agora dá. Por quê? Porque apareceu esse y aqui. Quando eu mudei a ordem de integração, isso possibilitou que aparecesse esse y. E agora eu consigo resolver, por substituição simples. Então, eu vou chamar aqui na substituição simples. Na substituição simples, eu vou chamar esse y ao quadrado de u. Então, nesse caso, o meu diferencial du vai ser a derivada 2 vezes y vezes dy. E a minha integral, então, ela vai ficar desta forma aqui. Vai ficar integral de e elevado a u. E no lugar de y dy, vai ficar du dividido para 2. Então, vou colocar o du aqui e o meio já vou deixar aqui fora. Faltam os intervalos de integração. Então, para isso, ó, quando o y é 0, o u vai ser 0 também. Quando o y é 1, o u vai ser 1 também. Então, nesse caso, especificamente neste caso, os intervalos não vão mudar. Mas você sabe que, em geral, isso não acontece. Em geral, eles mudam. Então, aqui ficou de 0 a 1. Agora ficou mais fácil, né? Integral de e elevado a u é e elevado a u. Então, ficou meio e elevado a u no intervalo de 0 a 1. Isso aqui vai ser meio. Aí, aqui no lugar do u vai ser 1. Então, e menos, no lugar do u vai ser 0. E elevado a 0 é 1. Então, essa daqui é a nossa resposta final. Gostaram, gente? Interessante, né? Parecia que era impossível, mas a gente conseguiu resolver. Tá, então agora eu queria iniciar o assunto de hoje. E assim, o assunto de hoje, ele é de extrema importância. Bom, eu poderia até arriscar dizer que esse assunto de hoje é o principal, digamos, dessa nova prova, né? Da próxima prova, já que nós vamos ter 4 aulas. Mas entender o assunto de hoje é essencial para entender as próximas aulas também. Hoje nós vamos falar de mudança de variáveis. Que nem a gente fez aqui, ó. Ó, aqui, qual era a variável da minha integral? Não era a variável y? Aí só que eu mudei, eu usei uma substituição e pela substituição eu mudei pela variável u. Então, agora a gente vai aprender como é que faz mudança de variáveis, só que em cálculo 2, para integrais duplas. E só vou mostrar aqui para vocês uma coisa antes de a gente começar. Eu só queria que você entendesse. Eu vou lembrar aqui para vocês como era no cálculo 1. E como vai ser agora. Mudança de variáveis. Bom, primeiro, eu queria só colocar aqui outro exemplo do cálculo 1. Lá em cálculo 1, imagina que você tem isso daqui. Integral de 0 a π sobre 6, seno de θ, cosseno θ, dθ. Imagina que você se deparou com esta integral. Para resolver essa integral, como é que você resolveria? Vamos lá, se fosse você hoje aqui, ó, tendo que resolver essa integral, como é que você resolveria? Muito bem, então a maioria me falou assim, a pessoa usaria uma substituição, a técnica de substituição simples. Então, quem você chamaria de u aqui, por exemplo? Poderia ser o seno. Então, nesse caso aqui, ó, o u
seria igual a seno. E, então, du, o diferencial du seria a derivada do seno, que é cosseno de θ dθ. E a gente ia substituir na integral. Então, na integral, ia ficar integral. No lugar do seno, ia colocar u. No lugar do cosseno e dθ, ia colocar só du. Claro que ainda falta colocar aqui os intervalos, né? Então, aqui, ó, quando θ é 0, vai ficar seno de 0, que é 0. Quando θ é π sobre 6 é 30 graus. Seno de 30 graus é meio. Então, vai ficar de 0 a meio. E agora a gente resolve aqui essa integral. Aí você já sabe, u ao quadrado sobre 2 de 0 a meio. Aí aqui vai ficar meio ao quadrado, que é 1/4, e vai ficar 1/8. Pronto. Tá, agora a minha pergunta que eu te faço é a seguinte. O que te motivou a resolver essa integral usando uma substituição simples? Eu vou te dar duas opções. O que mais te motivou foi o integrando, ou seja, a função que estava dentro, ou foi o intervalo de integração? Dessas duas opções, o que mais te levou a usar uma substituição simples? Foi a função que estava dentro ou foi o intervalo de integração? Qual foi? A função. É a função que te levou. Aliás, eu acho que vocês nem... você deve estar pensando assim, pessoal, não faz nem sentido a sua pergunta. Porque eu nunca olho para o intervalo de integração. Na verdade, o intervalo de integração nunca foi um motivo para eu usar alguma técnica de integração. Não é verdade? Vamos ser sinceros, nunca foi. Nunca foi porque você estava em cálculo 1. Porque aqui em cálculo 2, eu te garanto que os intervalos de integração vão ser agora o principal motivo da gente usar mudança de variáveis. Vocês vão entender o porquê. Porque aqui, ó, por exemplo, vocês perceberam que o intervalo, ele mudou? Ó, porque o intervalo era de 0 a π sobre 6. E depois o intervalo mudou de 0 a meio. O intervalo mudou? Mudou. Mas isso, alguém percebeu isso? Não, ninguém quis perceber, não interessava. Só interessava que a gente fizesse o cálculo no final. Porque o que me levou a fazer isso daqui foi o integrando. Mas em cálculo 2 é diferente. Por exemplo, você pode ter um integrando muito simples e mesmo assim você vai querer usar uma mudança de variáveis. Vou te dar um exemplo. Olha só. Imagine, aliás, isso aqui é cálculo 1, né? Então ficou no passado. Vou te dar aqui uma motivação. Olha só, digamos que você queira calcular esta integral aqui. A função, bora colocar uma função bem simples, bora colocar xy. Pronto, é simples, né? Essa região aqui, eu vou colocar uma região que você conhece também. Bora colocar essa região, x² mais y² menor ou igual que 4. Tudo bem? Então, se eu pedisse para você, calcule esta integral. Se você fosse olhar só para a função aqui de dentro, x vezes y, você não ia querer mudar essa função. Você não ia querer mudar as variáveis. Deixa aí, x e y está ótimo para mim. Mas quando a gente vai olhar a minha região, aí olha só o que vai acontecer. Essa região é fácil de desenhar. Isso aqui é o que, gente? É o disco. Centro na origem e raio 2. Então, a minha região seria isso daqui. Essa aqui é a minha região. Só que agora eu tenho que colocar ela aqui na integral, essa região. E aí eu tenho que olhar esse disco, ele não é um retângulo. Então, eu tenho que olhar ele ou como uma região do tipo 1 ou do tipo 2. Vamos dizer que eu vou olhar como uma região do tipo 1. Então, nesse caso, eu vou dividir essa circunferência em dois pedaços. A parte de cima e a parte de baixo.
Vamos dizer que a parte de cima, essa que está de amarelo, e a parte de baixo, essa que está aqui de laranja. Quem é essa semicircunferência de cima? É a função y igual a mais a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. E quem é essa aqui de baixo? É a função y igual a menos raiz de 4 menos x quadrado. Ou seja, olhando para as limitações superior e inferior, o y, essa região está acima dessa função e abaixo dessa função. Então, eu diria que o y é maior ou igual que menos a minha raiz e menor ou igual que mais a minha raiz. E o x? O x vai de menos 2 a 2. Então, aqui, ó, o x vai de menos 2 a 2. E como é que vai ficar a minha integral, então? A minha integral ficaria integral de menos 2 a 2, integral da menos a raiz de 4 menos x quadrado, mais a mesma raiz, xy, dy, dx. Ok? Essa daqui seria a minha integral. Você conseguiria resolver isso daí? Conseguiria. Você conseguiria resolver isso daí. Mas perceba que dependendo do integrando, só o fato de ter uma região assim, você entende que essa região ela vai nos dar muito trabalho quando eu coloco nos limites de integração? Porque já pensou, nos limites você ter uma função raiz quadrada, isso vai te dar um trabalho. Dependendo da questão, você vai ter que fazer uma substituição trigonométrica, enfim, ou fazer outras coisas aí para você tentar resolver a sua integral. Por isso que eu disse, isso aqui é uma motivação. Motivação para quê? Aí eu mudar as variáveis. Porque dependendo do modo que eu mudo as variáveis, essa região aqui, ela vai mudar. Pode ser que o meu integrando não fique mais tão simples. Por exemplo, pode ser que não fique mais xy, pode ser que fique algo um pouquinho menos simples. Mas a região mudando, isso pode me ajudar muito mais. Por exemplo, eu posso mudar as variáveis e com essa mudança, o que era um disco virar um retângulo. Isso é possível? É. E a gente sabe que, falando de integrais duplas, quando a sua região é um retângulo, é o melhor dos mundos para a gente. Que você aplica diretamente Fubini, pode inverter a ordem de integração do jeito que você quiser, enfim, é muito mais fácil para a gente. Então, isso aqui é só uma motivação. Por que em cálculo 2 eu vou mudar as variáveis? É por causa do integrando? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, é por causa da região de integração. Tá bom? Bom, gente, na aula de hoje, eu só vou ensinar um tipo de mudança de variáveis. Mas, assim, eu vou ensinar a teoria, que vai lhe proporcionar mudar para qualquer coisa, qualquer mudança. Mas, na prática mesmo, eu só vou usar uma mudança. A gente vai mudar as variáveis para coordenadas polares. Tá bom? É isso que a gente vai fazer hoje, basicamente. Vocês lembram de coordenadas polares? Se você não lembra, eu peço, por favor, que você revise isso. Gente, eu estou falando sério. Essa aula de coordenadas polares que vocês tiveram no semestre passado, ela só estava em cálculo 1 por causa daqui de cálculo 2. E é verdade. A gente colocou em cálculo 1 coordenadas polares porque aqui você vai precisar muito disso. Claro, eu vou dar assim, uma breve revisão aqui, mas essa revisão ela não é uma aula de coordenadas polares. Então, eu preciso que você realmente reveja a sua aula de cálculo 1. Tá bom? Tá, mas por que eu vou ver isso? Porque a nossa única mudança que a gente vai fazer em cálculo 2 vai ser mudança de variáveis para coordenadas polares. Por isso que a gente vai rever um pouquinho desse assunto. Tá? Então, vamos dar uma pausa aqui, eu vou abrir um parêntese e começar a falar de coordenadas polares. Depois a gente volta para a mudança de variáveis.
coordenadas polares. Bom, o que são coordenadas polares? Isso aqui é um novo jeito de você localizar um ponto no plano XY. Então, a gente está muito acostumado, ó, se eu escolho aqui um ponto, vou colocar esse ponto aqui, o ponto P, e eu peço as coordenadas dele, se eu só falo isso, subentende-se que eu estou falando de coordenadas no sentido tradicional, aquele que a gente está mais acostumado, que é eu projetar esse ponto P no eixo X, ele vai ter uma coordenada X, e ele vai ter uma coordenada Y. Então, esse ponto P eu posso escrever ele em forma de coordenadas, x, y. Só que esse jeito de localizar o ponto P é o que nós chamamos de coordenadas cartesianas, ou coordenadas retangulares. Mas esse aqui não é o único jeito de você localizar um ponto no espaço. Aí eu vou ensinar agora um novo jeito, que é por meio de coordenadas polares. Então, para você localizar um ponto no espaço, na verdade, no plano, você não precisa nem de dois eixos. Se você quiser, você pode usar só um eixo, só o eixo X, por exemplo, que é o que eu posso chamar de eixo polar. E aí, quais informações eu preciso? Primeira informação, eu vou precisar da distância do ponto para a origem. Eu vou precisar da distância do ponto para a origem. Isso é uma informação. Ó, perceba que, a priori, quando eu coloco isso daqui, eu não estou usando essa informação que eu estou falando agora, que é a distância do ponto para a origem, mas agora eu posso usar. Então, ó, eu sei que para um ponto aqui no meu plano, eu tenho uma distância dele até a origem. Essa distância eu vou chamar de R. Então, agora eu posso localizar o ponto usando essa distância R. Mas aí você vai dizer, professor, mas tem outros pontos que podem ter a mesma distância na origem. É verdade. Então, só essa informação não é suficiente. A outra informação que eu vou usar aqui é um ângulo. Então, olha só, ao invés de eu usar duas projeções, eu vou usar uma distância e um ângulo. Qual ângulo eu vou usar? O ângulo entre a minha reta R e o eixo X positivo, que é o nosso eixo polar. Esse ângulo aqui, vou chamar de ângulo θ. Então, agora, ó, se você souber a distância do ponto até a origem e souber o ângulo que essa distância forma com o eixo X, você tem coordenadas polares. E elas vão ser suficientes para localizar o seu ponto. Então, ó, eu posso localizar o ponto assim, ou posso dizer também que as coordenadas dele são as coordenadas R e θ, que são as coordenadas polares. Tudo bem? Ok. Então, por exemplo, eu quero localizar um ponto que está bem aqui. Bora dizer que a distância aqui é 3. Está aqui. Se eu fosse localizar esse ponto, se eu fosse descrever esse ponto usando coordenadas cartesianas, como é que seria, gente? Aqui vocês já estão acostumados. Seria 0 em x, 3 em y. Então, esse aqui é o ponto P, né? Então, o ponto P, ele seria 0 em x, 3 em y. E se eu fosse colocar em coordenadas polares, como é que seria? Primeiro, qual é a distância desse ponto para a origem? É 3. Então, meu R aqui é 3. Tá? O meu R é 3. Agora, para eu chegar nesse ponto aqui, lembra que eu vou sempre começar daqui, ó. O meu ângulo é o 0 quando eu estou direto no eixo X. Mas o meu ponto está bem aqui. Então, eu vou ter que rotacionar até chegar aqui. Então, se eu estou aqui no eixo X positivo e eu quero chegar até esse ponto aqui, quanto tem que ser a minha rotação? 90 graus. Só que aqui a gente vai falar sempre em radianos. Então, vai ser quanto? Π sobre 2. Então, nesse caso, aqui vai ser coordenada 3 e π sobre 2. Isso aqui, gente, é a mesma localização. Só que falando em coordenadas retangulares e aqui em coordenadas polares. Aqui, por exemplo, o que eu estou dizendo? Que eu vou estar na projeção em x é 0 e a projeção em y é 3. E aqui, o que eu estou dizendo? Estou falando que a distância da origem até o ponto é 3, só que ainda falta eu rotacionar 90 graus. E aí eu chego aqui.
Então, são duas formas de falar a mesma coisa. Deu para lembrar? Tá. Então, agora, a gente também vai relembrar quais são as relações que existem entre esses dois tipos de coordenadas. Por exemplo, se eu quero transformar de coordenadas cartesianas para polares, como é que eu faço? Ou vice-versa. Existe alguma relação? A resposta é sim. E para isso, ó, a gente vai usar um raciocínio bem simples. Eu vou olhar para cá e vou enxergar um triângulo retângulo, onde a base desse triângulo é x e a altura desse triângulo é y. Pelas relações trigonométricas do triângulo retângulo, eu posso mexer aqui com o cosseno ou o seno desse ângulo. E aí, por exemplo, se eu fizesse o cosseno de θ, seria cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é r. Está aqui. Isolando o x, eu vou ter x igual a r cosseno θ. Da mesma forma, se eu usasse o seno de θ, cateto oposto é y sobre hipotenusa, que é r. Então, y igual a r vezes seno de θ. Então, ó, vou resumir aqui em cima. Então, o x, eu posso escrever o x como sendo r vezes cosseno θ e posso escrever o y como sendo r seno θ. Além disso, eu poderia usar para esse mesmo triângulo a tangente de θ. Porque a tangente é igual a y sobre x. Vou colocar aqui embaixo. Então, teria tangente de θ é igual a y sobre x. E outra, eu poderia usar o teorema de Pitágoras. Então, ficaria r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essas quatro equações são as equações principais que vão fazer a relação entre as coordenadas retangulares e as coordenadas polares. Sabendo disso, a gente consegue converter uma curva retangular, uma curva cartesiana, em uma curva polar e vice-versa. Por exemplo, deixa eu colocar alguns exemplos aqui para a gente. Primeiro exemplo, se eu te dou essa curva polar aqui, R igual a 1, e eu peço para você desenhar o gráfico dela. Só que eu estou lhe falando que esse R aqui é das coordenadas polares. Não é x nem y, é o R das coordenadas polares. Que equação é essa? Quais são os pontos que satisfazem essa equação? O que diz essa equação? Eu quero os pontos cujo R seja sempre igual a 1. Mas o que é o R? É a distância até a origem. Então, eu quero todos os pontos que estão à mesma distância unitária da origem. Se eu pegar todos os pontos que satisfazem essa equação, isso vai me dar o quê? Uma circunferência. Outra forma de você enxergar isso é só você pensar assim, ó. Está aqui o plano. Bora pegar uma distância da origem até... A partir da origem, bora pegar uma distância de 1. Está bem aqui 1, por exemplo. Agora, vamos rotacionar, porque assim, eu dei alguma exigência para θ aqui? Não tem exigência para θ. Então, θ pode ser qualquer valor. O θ está livre. Então, é como se eu pegasse esse ponto aqui, onde o θ é 0 aqui, e eu rotacionasse ele 2π radiano. Quando eu faço isso, obviamente, eu vou ter aqui uma circunferência. Uma outra forma de você enxergar isso é só lembrar dessas relações aqui, ó.
Eu não tenho essa relação que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado? O r não é sempre 1 ali naquela equação? Então vai ficar 1 igual a x quadrado mais y ao quadrado. Então, isso daqui é a mesma curva que essa daqui. 1 igual a x quadrado mais y ao quadrado. É a mesma, só que aqui você está mais acostumado, né, a enxergar essa circunferência como sendo essa equação. Sendo que agora ficou muito mais fácil de eu descrever uma circunferência. Basta eu colocar r igual a 1 e dizer o valor da distância. Só isso. Outro exemplo. Esse daqui importa mais para a gente agora. Vamos trabalhar também com inequações. Por exemplo, se eu te peço essa região aqui, ó, D igual as coordenadas polares, tais que eu tenho isso daqui. Olha só. Eu estou dizendo que essa minha região é formada pelos pontos r e θ das coordenadas polares, tais que o r está entre 0 e 2 e o θ está entre 0 e π. Vamos tentar enxergar essa figura aqui. Então, primeiro, ó, vamos lá. Está aqui o plano. Eu sempre começo com a rotação 0, ou seja, eu sempre começo em cima do eixo x. Em cima do eixo x, eu vou colocar a distância que ele me deu. Qual é a distância? A distância pode ser de 0 até 2. Ok? Então, venho aqui. Bom, digamos que aqui é 1 e digamos que aqui é 2. A distância pode ser de 0 até 2. Então, tenho daqui para cá. Daqui para cá. Já apliquei a minha distância. Agora, eu vou pegar essa figura aqui, que deu um segmento de reta, e eu vou rotacionar de 0, que já está aqui em 0, até π. Então, eu vou pegar essa figura e vou rotacionar até π radiano, que é 180 graus. Quando eu faço isso, vocês acham que vai formar o quê? Um semicírculo, né? Porque isso aqui, ó, vai ser rotacionado. E aí, no final, eu vou ter... aqui eu exagerei um pouquinho na distância, né? Pronto, melhorou. Então, aqui, ó, essa seria a minha região. Seria essa região aqui. Tudo bem? Diga, Caio. Sim. Sim, bom, boa pergunta, Caio. O Caio me chamou a atenção, que ele falou que sempre que eu colocava assim o conjunto, sempre eu colocava que esse par ordenado pertencia ao R2, e aqui eu não coloquei. Na verdade, eu não coloquei, foi mais para economizar 1 segundo de tempo, mas sim, poderia ter colocado R2, mas subentende-se, como eu sempre coloco, aí chega um momento que quando eu estou omitindo, mas ele está ali. Então, por mais que isso aqui sejam coordenadas polares, mas elas também pertencem ao R2, ao espaço R2, então deveria ter colocado. Se fosse mais rigoroso, faltou aqui, pertence ao R2. Tá? Mas foi bem observado. Que bom que alguém sentiu falta ali do símbolo, né? Mas sim, aqui também pertence ao R2. Mas também se não colocar não tem problema, subentende-se que ele está ali. Tá bom? Já que tem um par ordenado. Ok, gente. Então tá aqui. Então agora, vamos voltar para cá, a nossa motivação. Ó, eu quero descrever essa figura aqui. Quero descrever essa região. E eu descrevi dessa forma aqui, que foi na forma de coordenadas cartesianas. Vocês conseguiriam agora descrever essa região usando coordenadas polares? Vocês conseguiriam? Sim, né?
É só fazer algo parecido com o que a gente fez ali no semidisco. Então, essa mesma região, vamos lá, isso aqui são coordenadas cartesianas. Agora eu quero descrevê-la usando coordenadas polares. Então agora não é mais x e y, agora é r e θ. Tá? Então, usando r e θ, vamos lá. O r, para essa região aqui, gente, estaria entre quais valores? Estaria entre 0 e 2, né? Começa aqui na origem, ó. Começa aqui na origem e vai até 2. Porque não esquece que a gente está partindo da origem, né? Então aqui eu tenho de 0 a 2. E o θ, para descrever essa região, estaria de onde até quanto? A rotação, teria que ser quanto a rotação? De 0 a 2π. Você precisa de uma rotação completa, né? Porque foi algo parecido com o que a gente fez aqui, ó. O R estava de 0 a 2, só que aqui a rotação foi até 180 graus. Se eu tivesse feito uma rotação completa, ia dar justamente o quê? Aquele disco. Tá? Então aqui, ó, θ estaria entre 0 a 2π. Gente, olha a diferença dos intervalos de integração para isso daqui e para isso daqui. Isso aqui é um retângulo, sim ou não? Porque eles estão entre duas constantes, ó, 0 e 2, 0 e 2π. Isso aqui é um retângulo. Então, na verdade, é como se eu estivesse trocando um disco, tá aqui, ó, esse disco, onde eu tenho eixo x e eixo y, é como se eu estivesse trocando por um retângulo. Vou desenhar aqui um retângulo. Porque se eu considerar, por exemplo, aqui o eixo θ, aqui o eixo r, então é como se eu tivesse aqui, ó, de 0 a 2, bora colocar aqui de 0 a 2π, é como se eu tivesse esse retângulo aqui, ó. Tá? Então é como se, olha, eu não quero mais trabalhar nesse disco, quero trabalhar em um retângulo. Por isso que aqui, ó, as limitações ficaram entre constantes. Bora tentar logo fazer a mudança de variáveis, assim, sem entender o teorema, a teoria, bora logo tentar colocar essa mudança aí, porque, ó, pelo menos o intervalo de integração você já entendeu. O intervalo não vai mais ser agora isso daqui. Qual vai ser os intervalos de integração? Vai ser de 0 a 2 em R, de 0 a 2π em θ. Não é isso? Então, ó, vamos lá, como é que ficaria aqui? Ficaria igual. Ó, como isso aqui é um retângulo, tanto faz a ordem que você escolher. Então, vai ficar, por exemplo, de 0 a 2, de 0 a 2π. Agora, e esse x e esse y aqui? Porque eu mudei as variáveis. Estou querendo mudar para R e para θ. O que eu faço com x e y? Não tem problema, ó, porque olha a relação. Eu não quero que fique R e θ. Está aqui, ó. X, onde tiver x, eu vou colocar R cosseno θ. Onde tiver y, eu vou colocar R seno θ. É isso que eu vou fazer lá. Então, no lugar do x, eu coloco R cosseno. No lugar do y, eu coloco R seno. E aqui eu vou ter dθ, dr. Até aqui todo mundo entendeu? Beleza. Mas está faltando alguma coisa. Não é só isso daqui, tá? Mas aqui você está indo no caminho certo. Mas não é só isso. Sabe por que não é só isso? Porque olha só, olha a região de integração. É como se eu estivesse num disco e passei por um retângulo. Um disco é um retângulo? Não. Eles vão ter a mesma área? Não. Então, o que me garante... Olha só, presta atenção. Eu estava trabalhando num disco. Agora estou trabalhando num retângulo. Que assim, é o que eu mais queria, falando de integral dupla. Mas o que me garante que a integral vai dar a mesma coisa? Já que a região ela tomou uma forma bem diferente do que estava antes. Aí é que está. Só o que está faltando aqui, para eu garantir que essa área aqui vai ter o mesmo valor, é um fator de correção. Tem que ter um fator de correção para garantir que no final o resultado ele é o mesmo. E eu vou te falar o seguinte, você sabia que lá em cálculo 1 já tinha um fator de correção? Porque quando você faz aquele diferencial lá, du igual a derivada da tua função vezes dθ, aquela derivada já funcionava como um fator de correção. Só que a gente não entendia isso ainda. Só que aqui em cálculo 2 isso vai ficar mais explícito. Então, ó,
até aqui tudo bem, está certo eu fazer essa substituição, mas o que está faltando aqui é um fator de correção. Tá? E esse que a gente vai buscar agora. Diga, Caio. Tá, o que eu estou dizendo para vocês? Que essa transformação, essa mudança de variáveis não está completa ainda. Se eu só fizesse isso daqui, eu ia conseguir integrar, mas o resultado não ia estar completamente certo. Por quê? Porque a única coisa que eu fiz até agora foi colocar x como r cosseno, y como r seno, isso aqui não tem problema, porque de fato x e y eles se relacionam assim com as coordenadas polares. E aqui na região de integração, eu só estou descrevendo esse disco, só que em coordenadas polares. Só que vai ter um problema na hora de calcular. Qual é o problema? Porque, na verdade, quando eu faço isso aqui, é como se eu estivesse mudando a minha região, de um disco para um retângulo. Por isso que está aqui entre constantes agora. Só que um disco não é um retângulo. E quem vai me garantir que na hora que eu mudo a minha forma, a minha região de integração, vai dar o mesmo resultado? Então está faltando ali um fator de correção, para que ajude a eu ter o mesmo resultado. Agora, é claro, isso que eu estou falando para vocês é só uma breve ideia do teorema de mudança de variáveis. Porque se eu fosse querer realmente abrir as contas, as demonstrações, a gente ia levar uma aula inteira, praticamente, né? Ou metade de uma aula, só para eu falar do teorema. Como a gente não tem muito tempo, então eu só estou dando uma ideia para vocês do que vai acontecer daqui para frente. Mas o que eu estou chamando a atenção é, está faltando aqui um fator de correção. Esse fator de correção, ele vai ter um nome especial. Ele vai se chamar jacobiano. Porque foi Jacob, o primeiro matemático que usou o que eu vou mostrar para vocês, que é o jacobiano, que é uma determinante de uma matriz, para integrais duplas. Como ele foi o primeiro, então por isso que deu o nome de jacobiano. Tá? Mas tá. Então vamos apagar aqui, que ainda está faltando esse fator de correção. E vamos aqui para os slides. Aí eu vou mostrar o teorema, vou mostrar a definição, e aí a gente vai começar a calcular. Então, ó, primeira coisa, eu estou falando de integrais duplas, só que agora em coordenadas polares. Essa aqui é a nossa aula 24. Então aqui, ó, no nosso slide, eu já comecei a falar sobre mudança de variáveis. E aqui na mudança de variáveis, o que é uma mudança de variáveis? Vai aparecer daqui a pouquinho. Tá aí, ó. O que é uma mudança de variáveis? Uma mudança é quando você aplica uma transformação nas suas variáveis. Transformação é como se fosse uma função. Então, é como se você estivesse trabalhando com as variáveis x e y, e agora você quer trabalhar com as variáveis u e v, ou vice-versa. No nosso caso, é r e θ. E quando você muda as variáveis, você está mudando a sua região de integração. Então, é como se você estivesse aqui, ó, nessa região laranja e passou para a região azul, ou vice-versa. Nesse caso, então, nós vamos precisar de um fator de correção por causa justamente dessa mudança aqui na nossa região de integração. E esse fator vai ser dado pelo jacobiano. Jacobiano vai ser o determinante dessa matriz aqui. Perceba que nessa matriz, quem aparece são as derivadas parciais, aqui de x e y, em comparação com as variáveis novas, né? No caso u e v, no nosso caso é r e θ. Tá? Então, a gente vai fazer um exercício onde a gente vai ter que usar aqui esse jacobiano. Aliás, bora logo fazer? Então, ó, por exemplo, aqui em coordenadas polares, como é que ficaria o jacobiano? Vamos lá, gente, vamos resolver aqui no quadro. Olha só, se eu quiser calcular o jacobiano das coordenadas cartesianas para as coordenadas polares, como é que fica? Vamos fazer aqui. Primeiro eu vou montar a minha matriz. Então, nessa minha matriz, vai aparecer o seguinte, ó, eu vou derivar x em relação a r e eu vou derivar x em relação a θ. Depois eu vou derivar y em relação a r e vou derivar y em relação a θ. Lembrando que aqui, ó, x é r vezes cosseno θ, y é igual a r vezes seno θ. Então, são essas aqui que eu vou derivar. Se eu derivar x em relação a r, quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar só o cosseno θ. E se eu derivar x em relação a θ, isso aqui vai dar menos seno, então vai ficar menos r seno. Então, aqui, ó, vai ser
cosseno θ e menos R seno θ. Se eu derivar y em relação a R, eu vou ter seno θ. Se eu derivar em relação a θ, eu vou ter R cosseno θ. O jacobiano é o determinante dessa matriz. Então, aqui, ó, vamos explicar. Depois, menos esse pessoal aqui. Então, vai ficar esse vezes esse, R cosseno ao quadrado. Aí, menos esse vezes esse. Como tem um menos aqui também, vai ficar mais. Então, R seno ao quadrado. Claro, perceba ó, que eu tenho R como fator comum. E se eu isolar, vai ficar R vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso aqui vai dar 1. E aí o meu jacobiano, para essa mudança, é R. Sabia que o jacobiano já aparecia na mudança de variáveis do cálculo 1? Porque quando você colocava assim, por exemplo, U igual a seno θ, du igual a cosseno de θ. Isso aqui já era o jacobiano. Só que o jacobiano de uma matriz 1 por 1. Por isso que não aparecia uma matriz, porque só tinha uma variável. Só que agora a gente tem duas variáveis, então a matriz fica 2 por 2. Se você tivesse 3 variáveis, a matriz seria 3 por 3, e assim por diante. Tá? Ah, pessoal, agora tudo faz sentido, né? Quer dizer que já tinha aquilo ali. Aquilo ali era algo que você já ia ver aqui agora. Então, olha só. Quando você for mudar as variáveis para coordenadas polares, tem que aparecer dentro da sua integral o jacobiano. Esse Rzinho aqui é o nosso fator de correção. Então, naquele nosso exemplo lá, ficaria algo assim. Ficaria integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2. No lugar do x vai ficar R cosseno, aqui vai ficar R seno. Vai ficar algo assim. Só que no final, eu ainda ia ter que colocar o jacobiano aqui, ó. Aí vezes o jacobiano. Aí pronto. dr dθ. Ó, por mais que o meu integrando não ficou tão simples quanto antes, mas ainda assim ele ficou simples. Você consegue resolver isso aqui tranquilamente. E agora, o meu intervalo de integração ficou muito mais fácil. Tá bom? Mas a gente já vai resolver alguns exercícios sobre isso. Deixa eu logo mostrar o teorema para vocês. Então, ó, de forma geral, gente, é esse teorema aqui. Vai aparecer no slide. Então, o que diz o meu teorema? Se você tem uma transformação, que é uma mudança de variáveis, e nessa transformação eu mudo as variáveis dentro da integral, fica... Só um minutinho, já vai aparecer. A gente vai mostrar aqui o teorema, e depois desse teorema a gente já vai partir para o cálculo mesmo. Tá aí, ó. Então, esse é o teorema. Perceba, ó, eu estou mudando as variáveis. Então, já que eu estou mudando as variáveis, então aqui, eu vou mudar aqui dentro, ou seja, onde tiver x, eu vou colocar, no nosso caso, R cosseno. Onde tiver y, eu vou colocar R seno. E eu tenho que multiplicar ainda pelo jacobiano, que no nosso caso, o jacobiano é só R. Tá bom? Então, vamos lá. Mudança para coordenadas polares. Lembrando, ó, se eu tiver em coordenadas polares e eu tiver isso daqui, o R e o θ entre constantes, então eu estou em um retângulo polar. É como se eu estivesse numa região assim, usando os eixos x e y. Tá? Então, isso aqui seria o que a gente chama de retângulo polar. Por mais que no eixo x e y não é um retângulo em si, mas ainda assim a gente sabe que na linguagem das coordenadas polares, isso aí é um retângulo polar, já que tanto R quanto θ estão entre constantes. Aí dava para também chegar na fórmula final usando essa figura. Eu poderia dividir ela em várias figuras menores e usar aquele mesmo raciocínio que a gente usa na integral de Riemann. Só que eu preferi falar logo de mudança de variáveis, que já fica algo válido para qualquer outra mudança, não só para essa daí. Mas o livro de vocês, ele usa primeiro isso daqui. Ele faz uma divisão em subretângulos polares e aplica o mesmo raciocínio da integral de Riemann. O que é bom que você veja também, que você veja lá no livro de vocês. Tá, então você já sabe, ó, isso aqui é a mudança para coordenadas polares. Eu já comentei, no lugar do x ficar R cosseno, no lugar do y ficar R seno. E não esquece o jacobiano aqui, ó, o jacobiano aparecendo sempre no integrando. Se ao invés de você ter um retângulo polar, você tem uma região polar, não tem problema. O que é uma região polar?
é quando R está entre duas funções de θ. Hoje a gente não vai ver nenhum exemplo, mas para a semana que vem eu vou tentar trazer alguns exemplos de calcular quando você tem uma região polar. Bom, então vamos começar a calcular aí algumas integrais. Tentar resolver pelo menos umas 3 questões aqui agora. Então, primeira questão para a gente se divertir. A função é a função 1 de é a região dada por essa equação. X² mais y² menor ou igual que 9. Tá, então olha só, gente. Vamos fazer aqui no quadro. Digamos que essa questão caiu na sua prova e até então você não sabe se você vai usar coordenadas cartesianas ou polares. Você não sabe. Para você saber, a primeira coisa que você vai tentar ver aqui é quem é a sua região de integração. Nesse caso, a nossa região é dada por essa equação aqui, que você já sabe que isso aqui é o quê? É um disco. Centro na origem e raio 3. Então, ó, então a nossa região ficaria algo assim. Agora que você desenhou a sua região de integração, você vai decidir se você vai usar coordenadas retangulares ou coordenadas polares. Aí, claro, a dica é a seguinte: toda vez que a sua região for uma região circular, é muito melhor e muito mais fácil que você use coordenadas polares. Porque regiões circulares me dão retângulos polares. E aí fica muito mais fácil a minha integral. Então, agora que eu olhei para cá, eu decidi resolver essa questão usando coordenadas polares. Se eu vou usar esse tipo de coordenadas, então as minhas limitações vão ser para R e para θ. Então, para R, essa região aqui vai de quanto a quanto, gente? Para R, de 0 até 3. Muito bem. De 0 a 3. E o θ vai de quanto a quanto? De 0 a 2π. Muito bem. De 0 a 2π. Agora eu vou jogar na minha integral. Olha, a minha função é a função 1. Então vai ficar, vamos lá, integral. Como é um retângulo polar, tanto faz por onde eu começo. Vou começar com R. Está aqui os limites de integração. A minha função é 1, vai continuar sendo a função 1. Não vai mudar, então vai ficar 1 aqui. Aí eu comecei com R, depois com θ. Eu esqueci alguma coisa nessa transformação? Está faltando o que aí? O jacobiano. O jacobiano sempre vai aparecer quando você muda para coordenadas polares. E o jacobiano, nesse caso, é R. Você não precisa calcular o jacobiano sempre, não. Se for coordenadas polares, você já sabe que o jacobiano é R. Então, olha só, a função que ficou foi R. Só isso. Eu vou integrar a função R, que a integral é R² sobre 2. Então, vai ficar a integral de 0 a 2π, R² sobre 2, isso de 0 a 3, e depois ainda vou integrar em θ. Isso aqui vai dar 9. 9 sobre 2 é uma constante. Então, 9 sobre 2. Como é constante, sai da integral. Integral de 0 a 2π dθ. A integral de 1 é θ. Então, vai ficar 9 sobre 2 θ, indo de 0 a 2π. Aqui vai dar 2π. E no final, obviamente, isso aqui vai dar 9π. Pronto, ou seja, ficou muito mais fácil. Agora, tenta fazer essa mesma questão usando coordenadas cartesianas. Você vai ter um bom trabalho por aí. Tá? Bora fazer outro exercício agora. Diga, Caio.
Tá, vamos lá. Boa pergunta. O Caio está perguntando se o jacobiano sempre vai dar R. O jacobiano das coordenadas polares sempre vai ser R. Porque quando a gente calculou aqui, ó, a gente calculou de modo geral. Por quê? Nas coordenadas polares, o x sempre é R cosseno, o y sempre é R seno. Então, o jacobiano sempre vai ser R. Agora, se você for fazer uma outra mudança de variáveis, sei lá, x vai ser outra coisa, y vai ser outra coisa, aí você vai ter que calcular de novo o jacobiano. Tá? Mas enquanto você tiver com coordenadas polares, a gente já calculou e deu R. Bem? Mas assim, como eu disse, para integrais duplas, a única mudança que a gente vai fazer aqui é polares. A gente não vai fazer outra. Se der tempo, talvez no final do nosso curso, eu possa tentar resolver uma outra questão de outra mudança. Mas se realmente for importante para a gente. Se não, o principal vai ser isso daqui mesmo. Tá bom? Ok, vamos para a segunda questão. Está aqui. Então, calcule, vai aparecer aí no slide. Já vou me posicionar aqui para anotar. Ó, calcule essa integral. D é a metade superior do disco com centro na origem e raio 5. Então, nós temos aqui x ao quadrado vezes y dA. Olha só, eu não vou anotar aqui, mas vou ler aqui. Quem é a nossa região? É a metade superior do disco. Ele já me diz que é um disco, só a metade superior, com centro na origem e raio 5. Pronto, bora aqui para o quadro. Então, é metade de um círculo, metade de um disco. Então, ó, essa daqui é a nossa região. Só metade do disco, centro na origem e raio 5. Aí, de novo, agora que eu sei que a minha região é essa, o que eu vou usar? Coordenadas polares. Porque vai ficar muito mais fácil para mim. Aí, nesse caso, o R vai de quanto a quanto, gente? O R vai de 0 a 5. E o θ? De quanto a quanto? De 0 a π. Não é a 2π. Né? Porque ele só está aqui, ó, ele só vai até aqui, a rotação. Ela não continua. Tá? Então, de 0 a π. Aí, agora, como é que vai ficar a minha integral? Bom, tanto faz a ordem. Vou colocar aqui de 0 a 5, de 0 a π. Ó, no lugar do x, eu vou ter que colocar r cosseno. Então, vai ficar r cosseno ao quadrado. Então, vai ficar r ao quadrado, cosseno ao quadrado. No lugar do y, eu vou colocar r seno. Aqui não tem ao quadrado, então r seno. Já substituiu o x, já substituiu o y, mas ainda falta aqui o jacobiano. Então, ainda vou multiplicar aqui, ó, pelo jacobiano. Aí, depois, vem dr dθ. Ó, eu vou arrumar aqui esse integrando. Vai ficar integral de 0 a π, integral de 0 a 5. Aqui eu tenho r quadrado, aqui eu tenho r, aqui eu tenho r. Vai ficar r à quarta. E depois vai ficar cosseno ao quadrado vezes seno. Ó, como aqui eu tenho um retângulo polar, e aqui dentro eu tenho uma função que só depende de θ, vezes uma função que só depende de r, eu posso separar em duas integrais logo. Aí, nesse caso, vai ficar assim. Vai ficar integral de 0 a 5, r à quarta, dr, integral de 0 a π, cosseno ao quadrado, seno, dθ. Bom, aqui eu vou integrar direto, e aqui eu vou fazer uma substituição. Aí, nesse caso, eu vou chamar u de cosseno, e o meu du, então, vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno, dθ. Então, aqui vai ser igual a r elevado a 5 sobre 5, isso de 0 a 5, e já fazendo a mudança de variáveis aqui, vai ficar integral de u ao quadrado, du, só que aqui, ó, é menos du. Então, já vou colocar um menos aqui na frente. E falta aqui os intervalos de integração.
Bom, quando θ é 0, vai ficar cosseno de 0, que é 1. Quando θ é π, cosseno de π é menos 1. Então, vai ficar aqui, ó, de 1 a menos 1. Assim. Aí o que eu posso fazer, ó, perceba que aqui o número maior está aqui embaixo, o menor está aqui em cima. Então eu vou inverter, só que eu vou ter que trocar o sinal. Tem essa propriedade da integral. Então, ou então, se quiser, deixa assim mesmo, sai integrando. Mas eu vou mudar. Tá, aqui vai ficar 5 elevado a 5 sobre 5. Aí aqui eu já vou simplificar, ficar 4. Aqui, se eu inverter, vai ficar integral de menos 1 a 1, positivo agora, o ao quadrado. E aqui, ó, isso aqui ainda é par. Então, eu vou usar aquela outra propriedade. Vai ficar 2 vezes integral de 0 a 1, já que o limite é simétrico. Tá, aqui só sobrou 5 elevado a 4, que dá 625. Vezes, aqui vai ficar 2 vezes a integral de 0 a 1, o ao quadrado. Bom, multiplicando aqui vai dar 1.250. A integral aqui é u ao cubo sobre 3 de 0 a 1. Aí aqui vai ficar 1/3. Então, a resposta final, 1.250 dividido para 3. Acabou. Alguma dúvida? Vamos para a última questão de hoje. Ainda vou deixar a mão para casa também. Ó, vamos lá, calcule esta integral. Aí ele fala que D é região limitada por 2 circunferências. Essa daí é importante porque vai ter um detalhe dela, que é do cálculo 1, que eu preciso que vocês relembrem também. Uma identidade trigonométrica, que envolve o arco metade. Vamos lá, para acabar a aula de hoje, amanhã não tem aula, sexta é feriado, e você fica só estudando o cálculo 2 em casa. Aí me fala que as 2 circunferências é x² mais y² igual a 1, x² mais y² igual a 4. Tá, então, como toda questão de integral, antes de eu escolher usar coordenadas polares, eu vou ver como é a minha região. Então, a minha região é limitada por essas 2 circunferências. As duas têm o centro na origem, elas são concêntricas, mas raios diferentes. Aqui o raio é 1 e aqui o raio é 2. Então, fazendo aqui a primeira, fazendo aqui a segunda. Gente, só um exercício bem rápido aqui. Se eu fosse escrever essa mesma equação em coordenadas polares, como é que ficaria essa mesma equação aqui? Ficaria R igual a 1. E essa daqui? R igual a 2. Muito bem. Então, posso até dizer que essa aqui é a minha função R igual a 1, e essa aqui, ó, essa aqui é a minha função R igual a 1, e essa daqui é a minha função R igual a 2. Posso até escrever assim, se quiser, senão pode escrever da outra forma mesmo. Então, ó, a nossa região de integração é essa aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou escolher usar coordenadas polares, já que ainda é uma região circular. Nesse caso, o meu R vai de quanto a quanto? O R começa em 0 dessa vez? Não, porque a origem nem faz parte, ó. Quando é que começa, então, meu R? Começa em quanto? Em 1. Então, R vai de 1 até 2. Como é que eu sei isso? É só, a partir da origem, é só eu caminhar numa direção radial. Não importa a direção radial que eu escolher, eu sempre vai começar aqui nessa linha amarela, que é R igual a 1, e vai terminar na linha laranja, que é R igual a 2. Então, por isso que eu tenho esse R aqui. E o θ, gente? De quanto a quanto? De 0 a 2π, né? Okay? Para eu formar essa figura, eu tenho que dar aqui ó, uma volta completa. Então, como é que vai ficar nossa integral? Integral de 0 a 2π
integral de 1 a 2. Aí aqui vai ficar 3 vezes x, só que o x é r cosseno. Mais 4 vezes o y é r seno. Ao quadrado vai ficar r ao quadrado, seno ao quadrado. Tá aqui, ó. Esse é o nosso novo integrando. Aqui, dθ dr. Esqueci alguma coisa? Esqueci, não, jacobiano. Então, tá aqui, jacobiano. Aí, ó, eu já vou separar isso aqui em duas integrais, já que isso aqui é uma soma, vai ficar a soma dessa mais essa. Então, aqui vai ficar integral de... vou logo arrumar. A gente não perder muito tempo. Ó, na primeira integral vai ficar 3 vezes integral de 1 a 2, integral de 0 a 2π, r vezes r ao quadrado, cosseno θ. Isso, dθ dr. Aí, mais 4, integral de 1 a 2, integral de 0 a 2π, r ao cubo, seno ao quadrado. Aqui, dθ dr. Bom, então até agora eu só fiz colocar aqui em duas integrais. Perceba que em cada integral, gente, eu tenho uma função que só depende de r ou que só depende de θ. Vou quebrar em duas integrais também, cada uma delas. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 3 vezes integral de 1 a 2 r ao quadrado dr, integral de 0 a 2π, cosseno θ dθ, mais 4 vezes integral de 1 a 2 r ao cubo dr, integral de 0 a 2π, seno ao quadrado. Então perceba que agora você tem 4 integrais para resolver do cálculo 1. Então você sabe resolver isso daqui. Só que antes eu quero chamar a atenção para cá, ó. Qual é a integral do cosseno? Justamente no intervalo que é o período dele, de 0 a 2π. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 0. Porque você sabe que a função cosseno, ou seja, aquele cossenoide lá, de 0 a 2π, ele vai ter o mesmo tanto em cima, o mesmo tanto embaixo. Só lembrar do gráfico dele, né? Ó, por exemplo, o gráfico dele, da função cosseno, seria algo mais ou menos assim. Ou seja, a mesma quantidade que aparece aqui em cima, acima do eixo x, é a mesma quantidade que aparece aqui embaixo. E aí acaba se anulando. Ou mesmo você poderia integrar, não tem problema. Integral do cosseno quem é? É seno. Quanto é o seno de 2π? É 0. Quanto é o seno de 0? É 0 também. Então, ó, isso daqui já vai zerar. E aí só vai restar para mim esses dois. Então, isso aqui vai ser igual a 4. A integral aqui é r à quarta sobre 4. Isso de 1 a 2. De 1 a 2. Vamos simplificar. Só está faltando agora eu resolver isso daqui, ó. Integral de 0 a 2π, seno ao quadrado. Vocês lembram como é que resolve isso daqui? Pois é, eu preciso que vocês lembrem, tá? Para a prova, para precisar. Diga, Caio. Como é? Perfeito, é isso mesmo. Assim, só adaptando um pouquinho, mas é isso aí. É meio, só que a gente usa meio menos meio cosseno de 2θ. Tá? Eu vou colocar isso aqui no quadro. Mas é isso mesmo. Ó, gente, para resolver essa última integral aí, você vai usar essas identidades trigonométricas aqui, ó. Seno ao quadrado de θ é a mesma coisa que meio menos meio do cosseno de 2θ. Se fosse cosseno ao quadrado, seria quase a mesma coisa. Só ia mudar que aqui ia ser positivo. Então, é isso aqui que eu vou usar naquela última integral. Bom, então vamos lá. Não tem mais espaço aqui, eu vou fazer outro quadro. Então, ó, aqui ainda está
R à quarta, né? Vou substituir por 2, depois eu vou substituir por 1. Então vai ficar 2 elevado a 4 menos 1 elevado a 4. E aqui no lugar do seno eu vou fazer aqui essa propriedade. Então vai ficar a integral de 0 a 2π meio menos meio do cosseno de 2θ. Bom, aqui ó, eu estou integrando o cosseno de 2θ de 0 a 2π. Isso aqui você acha que vai dar quanto? Vai dar 0 também. Mas vamos calcular. Vamos calcular isso daqui. Aqui vai dar 16 menos 1, isso vai dar 15. Então vai dar 15 vezes integral de 0 a 2π meio dθ menos integral de 0 a 2π cosseno de 2θ. Vamos lá. Isso aqui vai dar 15 vezes... Bom, gente, aqui a integral de meio é meio vezes θ, né? Então, vai dar θ sobre 2 de 0 a 2π. Menos. A integral aqui vai ser seno... Estou esquecendo do meio aqui. Vai ser seno de 2θ sobre 4. Que já tinha um 2 aqui. A integral disso é seno sobre 2. Isso de 0 a 2π. Tá, só que quando eu substituir aqui o θ por 2π, vai ficar seno de 4π, que é 0. Depois seno de 0 também é 0. Então, isso daqui vai zerar. Vai sobrar só isso daqui, vai ficar 2π sobre 2, que é π. Então, resposta final, 15 vezes π. Acabou. Pronto, mas claro que o principal é você entender como é que você está usando coordenadas polares nessa questão. Para casa, eu queria deixar essa última questão aqui da aula de hoje. E aí na próxima aula a gente já começa com ela. Então, ó, calcule o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide. Aí me dá para. Aparentemente parece que ela não é de coordenadas polares, mas conforme você for resolvendo, você vai perceber que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Gente, então é isso. Um bom feriado para vocês, bons estudos em cálculo 2. A gente se vê na segunda-feira. Até mais.